escreveu João, capítulo 6. Ajuda o irmão do lado a encontrar, chame ele para ler com você. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. João 6, versículo 66. A palavra de Deus diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, fala conosco. Revela essa palavra aos nossos corações. Tira agora, Senhor, toda a distração, tudo que quer impedir ou roubar a ministração desta palavra nesta manhã, Senhor. E eu te peço, Pai, fale conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. O tema da minha mensagem de hoje, olha para cá, é sobre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. São duas coisas muito distintas, claro. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus, ou seja, Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem os termos que as pessoas usam, né? Deus tem um plano. Mas isso não anula a responsabilidade que nós carregamos. Se você não conhece esse texto que eu li para vocês, deixa eu tentar simplificá-lo. Isso daqui é uma conversa. Esse trecho que João escreve é uma conversa. Só João fala disso. O Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas. Esses evangelhos não contaram essa conversa que Jesus teve com seus discípulos. Mas João conta. E uma coisa interessante é que João, ele foi testemunha ocular. Ele esteve, ele participou, ele ouviu, ele vivenciou, ele estava lá. Então, quando João escreve isso, quando ele descreve isso, ele fala de algo com propriedade, porque ele estava naquele momento. João vai dizer que eles estavam num momento onde Jesus estava fazendo uma pregação dentro de uma sinagoga, e ele começa a pregar naquela sinagoga, que era um lugar onde judeus, Jesus era judeu, era um lugar onde eles se reuniam para falar da palavra, da lei. E Jesus naquele dia estava pregando. E quando ele começa a pregar, as pessoas começaram a se levantar, e elas começaram a ir embora. Era o público dele. Eram pessoas que gostavam de ouvir Jesus pregar.
É igual chegar nesse culto aqui, irmãos, eu começar a pregar, de repente começa a levantar 1, 2, e de repente vocês vão embora durante a pregação, no meio do culto. O que Jesus estava pregando, pastor? Porque era muito duro? O que era? Jesus estava pregando sobre renúncia. Jesus estava se pregando sobre a sua entrega pela obra de Deus. Chega num momento da sua pregação que ele fala algo que choca. Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele cita Moisés como aquele que ora no deserto e Deus envia um maná no deserto. Ele fala: agora eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue. Ninguém entendeu nada, irmãos. Ninguém entendeu nada. Porque Jesus falava: aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, ele terá vida eterna. Sabe o que eles pensaram? Talvez o que alguém pensou aqui: canibalismo. Não é possível. Comer da carne dele, beber do sangue dele, isso é coisa de canibalismo. Isso é coisa que é doideira, é loucura. Isso é patologia. Que negócio é esse? E é claro que Jesus não estava se referindo de nós comermos da carne dele, né? Pegar um pedaço da carne dele, comer, pegar um pouquinho do sangue dele, tomar. Não é isso que ele está dizendo. Jesus certamente já estava falando acerca da nova aliança. Porque a antiga aliança, aquela aliança que Deus fez com Israel, essa aliança, ela deixa de existir quando surge a nova aliança. E quando nós comemos na ceia, não ocorre, eu vou usar um termo católico, quem já foi católico talvez entenda o que eu vou dizer. Quando nós ceamos, não ocorre a transubstanciação dos elementos. Nós não estamos comendo a carne, nós não estamos tomando sangue. Nós fazemos em memória, não ocorre a mutação nos elementos. Jesus está falando sobre você comer do corpo dele, do sangue dele, você ter essa comunhão com ele. E ninguém entendeu, o povo foi embora. E ficaram apenas 12 com discípulos, com Jesus. E eram exatamente os 12 discípulos. E diz a Bíblia que Pedro falou: e aí, Senhor? Pesado, hein? Ficou pesado, hein? Ninguém entendeu nada. Eu fui embora, Senhor. E Jesus falou para eles: e vocês também não querem ir embora? Se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. E Pedro falou assim: Senhor, nós não temos para onde ir, porque somente da tua boca nós ouvimos palavras de vida eterna. Somente dos teus ensinamentos nós aprendemos aquilo que nos assegura a salvação eterna. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Não tem para onde ir. Não tem como voltar para trás. Não tem mais como voltar. Era como se Pedro dissesse: queimamos as carroças. Essa música que a gente está cantando aí quase todo culto. Queimamos as embarcações lá no cais. Não dá para voltar mais não, Senhor. Nós atravessamos uma ponte e tacamos fogo na ponte. Não dá para voltar mais não.
É caminho de ida só e não tem como voltar, Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Não tem como voltar não, Senhor. Nós escolhemos estar aqui. Nós decidimos estar aqui. Certa vez eu ouvi uma história de um povo que invadia outras nações, e me fugiu agora que povo que era. Até pensei em pesquisar para ficar, com mais riqueza de detalhes. Mas eles, quando iam fazer as invasões, eles aproximavam seus barcos do lugar onde eles iriam invadir, iriam se apossar, e eles ateavam fogo no barco, para não ter como voltar de onde eles vieram. É caminho de ida, não tem como voltar. Daí eu olhei esse texto, essa história que eu contei para vocês, essa conversa de Jesus. Eu comecei a pensar exatamente nisso. Como Deus tem planos para as nossas vidas. Como Deus tem projetos para as nossas vidas. Eu venho desde a semana passada com essa palavra, por quê? Porque semana passada eu falei de paternidade. Eu falei que Deus é o nosso Pai. E não é Pai meu, é Pai nosso. E eu disse que como eu quero o melhor para os meus filhos, com certeza Deus, Ele quer o melhor também para os seus filhos. E eu não sou filho de Deus porque eu sou pastor, ou porque eu estou aqui. Não, nós somos filhos de Deus, plural, é Pai nosso. E eu comecei a pensar nesses projetos de Deus, nesses planos de Deus, nessa vontade de Deus. Eu comecei a fazer a teologia em cima disso. Eu comecei a pensar acerca de Deus. Porque ao mesmo tempo que eu entendo Deus como um soberano, Deus é soberano. Posso ver amém, queridos? O que é Deus soberano? Deus está acima de tudo. Deus está acima da sua própria lei. Porque a Bíblia diz o seguinte: ao homem compete ele morrer. Quantas vezes o homem morre? Vocês não sabem? Pelo amor de Deus. Cada um aqui vai morrer quantas vezes? Ufa! Se tinha algum espírito aqui dizendo, não, vou morrer, vou reencarnar. Morremos apenas quantas vezes? Uma. Ufa! Se cair isso daí no Enem, você já sabe o que responder, né? Morremos uma vez, pastor. Só que Lázaro não morreu uma vez só. Lázaro morreu quantas vezes? 2. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele é soberano. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Se ele quiser abrir porta, ele abre porta. Se ele não quiser abrir, não vai abrir. Se ele quiser hoje fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Por que ele pode fazer isso, pastor? Porque ele é soberano. Porque Deus está acima de todas as coisas. Posso ouvir amém, queridos? Deus está acima de qualquer coisa. Então eu comecei a pensar nessa soberania de Deus. E ao mesmo tempo eu comecei a pensar na nossa liberdade. E o termo teológico que nós usamos para falar da liberdade do homem é um termo que não está na Bíblia, mas nós temos rastro em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que é o termo livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolher. Fala isso para quem está falando, diga assim: você tem liberdade de escolher. E eu não coloquei aqui no tema da minha pregação, claro, de forma proposital, eu não coloquei a vontade de Deus e a liberdade humana, porque ao invés de usar o termo liberdade, eu usei um outro termo, que é o termo responsabilidade. Liberdade, responsabilidade. O que é responsabilidade? Você pode escolher,
mas a responsabilidade ela é sua. Deus soberano, e ainda assim sendo soberano, Ele nos dá a liberdade de nós escolhermos, de nós termos a responsabilidade. Você quer ir? Se você quer sair, Deus poderia trancar a porta daquele lugar e falar assim: daqui ninguém sai. Jesus poderia falar: daqui ninguém vai sair, tá bom? Porque é o Pai que manda. Jesus poderia chegar para os homens e dizer: ninguém vai adorar Baal, ninguém vai adorar Zé, vocês só vão adorar a mim, porque é o que mando. Mas aí não seria liberdade, aí seria imposição, aí não seria liberdade, aí Jesus seria um ditador. Ele nos deu a responsabilidade. O povo foi embora e Ele deixou. Foram embora. E o texto vai dizer que muitos dos seus discípulos foram embora. Não se refere aos 12. Se refere que muitos que seguiam Jesus, para onde Jesus ia, estava atrás dele. Desses aí, que viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, porque o texto fala desse momento. Jesus multiplica os pães e os peixes, Jesus vai lá e ora no monte, Ele caminha sobre as águas, e na volta Ele vai na sinagoga e acontece isso. Então o povo estava seguindo Ele, ganhou um monte de seguidores, e depois que Ele prega isso, Ele perdeu um monte de seguidores. Daí Pedro falou assim: Senhor, acabei de ver aqui. Não, Pedro não falou isso, né? Estou só aqui ilustrando. Senhor, tem um termo que o pessoal está usando agora, cancelado. Como o Big Brother aí está falando, né? Senhor, o senhor perdeu um monte de seguidores. Vocês não querem sair também, não? Vocês não querem deixar de me seguir também, não? Não, a gente só tem palavra de vida eterna, porque a gente ouve o Senhor. Aleluia! Queridos, Ele nos deu a liberdade, e a liberdade ela carrega em si responsabilidade. Primeiro, Ele deu a liberdade para você fazer as suas escolhas. Você pode escolher. Deus não é carrasco. Você escolhe. Escolhe você. Pode escolher. Aí está o menu. Escolhe. Isso se chama livre-arbítrio. Você pode escolher. Você tem um cardápio na sua mão. Você pode escolher. Mas entenda, a sua